Eu vou falar hoje rapidamente sobre comunidade virtual e a aba Outros, que é com relação à ouvidoria. Então, vamos entrar aqui novamente no sistema, com o usuário de um professor. Entrando aqui no portal docente. E aqui em ambientes virtuais, tá? Aí a gente tem aqui, ó, a opção de criar comunidades virtuais. Então, o docente vem e cria uma comunidade virtual. E aqui é possível, né, a gente criar sobre uma comunidade virtual de qualquer tema, tá? E aqui a gente tem aqui as legendas disponíveis, né? Essa comunidade, ela pode ser privada, ela pode ser pública, moderada e restrita a grupos, tá? Então, o docente vem, cria aqui uma comunidade, vou colocar um nome teste, uma comunidade virtual teste, faz uma descrição do que vai ser tratado dentro dessa comunidade, e como eu falei, o tipo de comunidade pode ser moderada, privada, pública e restrita a grupos. Vou criar, nesse nosso exemplo, essa comunidade vai ser pública, nós vamos cadastrar, então ela foi cadastrada com sucesso, e agora a gente pode vir e consultar na aba Ambientes Virtuais, Comunidades Virtuais, Minhas Comunidades. Então, aqui esse docente, ele já tem uma formação, uma comunidade que é moderada, ele participa, tá, dessa comunidade, e a gente criou a nossa, que nós criamos agora, ela está aqui. Então, a gente clica aqui na comunidade, e essa aqui seria a página, né, da comunidade virtual, a página principal da nossa comunidade. Então, a gente faz o quê? Organiza, da mesma forma que a gente estudou lá no ambiente virtual, na classe dos alunos, né? A gente vai organizar aqui nessa aba principal, de inclusão de documentos, e aí a gente tem aqui a questão dos tópicos. A gente clica aqui, ó, criar novo tópico da comunidade, e a gente vai inserir um tópico qualquer. Vou colocar aqui, tópico teste. Também a gente pode colocar uma breve descrição desse tópico. Alô? Notificar por e-mail aos participantes da comunidade e fazer o cadastro desse tópico. Pronto, o tópico ele já está aqui selecionado e cadastrado. Você vem em conteúdo e nós vamos colocar o quê? Cadastrar conteúdo àquele tópico. Cadastrar conteúdo. E aqui a gente vai linkar esse conteúdo ao tópico que foi criado. E a gente vai dar um título, né, para esse conteúdo. Conteúdo teste. Escreve aqui uma breve descrição. Diz que esse tópico ele vai ficar permanente na sala. E pode notificar também aos alunos que fazem parte da comunidade.
E o tópico, o conteúdo do tópico que a gente criou fica na sala. Clicando aqui no conteúdo, a gente tem condição de visualizar o que foi incluído. É possível também colocar referências aos tópicos. Então, a gente vem aqui na aba principal, clica em referências e cadastra referências. Faz menção ao tópico criado no início e digita as referências. O tipo dessa referência. Então, a gente tem aí artigo, livros, revistas, sites e outros. No caso, no nosso exemplo, eu vou dizer que essas referências que eu vou colocar referente ao tópico conteúdo criado é um livro. Se você souber a URL do livro, do endereço, você pode colocar aqui. E como se trata de um livro, eu vou colocar aqui as referências. Eu vou pegar aqui uma referência de um livro, ó, como exemplo, para exemplificar. Coloco a referência do livro, né? Caso o aluno, a pessoa que faz parte da comunidade, queira consultar mais informações do tópico criado e do conteúdo que vai ser colocado aqui nessa comunidade. Quiser também notificar por e-mail e faz o cadastro. Como no nosso exemplo eu defini que essa comunidade será pública, qualquer usuário pode se inscrever sem pedir autorização. Mas, aqui em participantes, tá? Se o usuário pedir para ser incluído, aqui em participantes, o docente vem e faz o cadastro do usuário, tá? Aqui dentro de participantes, vai aparecer todas as pessoas que fazem parte ou querem fazer parte da comunidade. Outra ferramenta importante na comunidade são os fóruns. E os chats. Essas duas abas principais aqui é importante porque ele tem maior interação entre o professor e os seus alunos, né, que seriam os membros da comunidade. Lembrando que aqui, qualquer pessoa que tenha acesso ao CIGAR, ele vai ter acesso, tá, a essa comunidade virtual aqui, comunidade dentro da UEMA, no caso, né. Então, para criar um fórum, a gente clica em fóruns, criar tópico do fórum. Rosiane, essa comunidade, ela tem que ser... Pois não, professor. Ela só tem que ser pública mesmo ou não? Pode ser privada? Ela pode ser restrita a grupos, pode ser moderada também. Ah, certo. Obrigado, Rosiane. Dispõe. Continuando. Então, a gente pode criar um fórum. E aí, a gente vai criar aqui. Bom, coloca uma breve conteúdo aqui do fórum. Faz o cadastro. E aí, clicando aqui em fóruns, ele vai abrir aqui um formulário, tá? E aí você vai poder colocar o título do fórum.
vai poder colocar uma mensagem com relação a esse fórum e vai postar a mensagem. Note que a proporção, ele já deixa aqui aberto, porque o outro usuário que fizer parte da comunidade, ele vai entrar lá no portal Discente, vai falar alguma coisa com relação ao fórum criado pelo professor, e essas informações vão ficando aninhadas aqui, né, linhada uma após outro, da mesma forma que a gente viu o fórum lá dentro da sala. Só que aqui de uma maneira mais ampla, não só para os alunos da sua sala. Como essa comunidade foi pública, todo o corpo acadêmico de qualquer curso pode ser divulgado aqui, o trabalho entre o professor e o aluno. Lembrando que as informações aqui, elas são compartilhadas, né? Tanto o professor pode abrir o fórum, como o aluno pode abrir, então vai criando aqui um acervo, né, de informações e compartilhamento de informações. A questão do chat também, como eu falei, vai abrir, quase a mesma coisa lá da sala, vai abrir aquela página, onde os docentes, onde o pessoal que estiver online vai aparecer aqui, nessa janela, e você vai poder interagir com ele. Olá, boa tarde, e da mesma forma como o aluno vai interagir se ele estiver online, e para sair, é sair do chat. A questão da notícia, você cadastra uma notícia. Notícia teste. Coloca aqui a sua notícia dentro do... Quiser notificar por e-mail também, e faz o cadastro. A outra forma interessante da comunidade é a questão de inserir arquivos, tá? Você pode subir um arquivo. Vou pegar aqui um arquivo teste. Ele já traz o tópico que você criou lá em tópicos. Coloca o nome do arquivo. Vou colocar aqui. Dá uma descrição. Notifica por e-mail, se for o caso. E envia também esse arquivo. Note que ele a gente vai construindo, né, aqui na tela principal, tudo que você for fazendo aqui, referência, os fóruns, então ele vai ficando registrado nos tópicos, né, para a pessoa já ver as referências, os conteúdos, ver os arquivos. A mesma coisa que, como a gente viu ontem, né, lá as enquetes, você pode também cadastrar a enquete aqui na comunidade virtual. Dar um título para essa enquete. E é a questão da votação, né? Enquete teste. Publica. E aí faz a pergunta da enquete, né? Sim, não.
acrescentar mais alguma outra, não sei. E aí faz o cadastro dessa enquete. Quando a enquete está publicada, você note que fica esse botão verde aqui, ó. E aí você vota a enquete. Sim, não, não sei. Então, vamos colocar um sim aqui e a gente vota. Pronto. Então, já vota e todos os outros usuários que fazem parte da comunidade vão ter essa enquete que o professor fez. Lembrando que o aluno também pode fazer uma outra enquete e fazer esse compartilhamento de enquete com toda a comunidade. E aqui na aba configurações, né, é uma forma da gente configurar essa comunidade, dizendo aqui, ó, tem o nome da comunidade, a descrição que já vem de lá, quando você cria a comunidade, aquela descrição que a gente colocou lá naquela primeira tela. A gente publica, pode colocar a ordem de listagem, das mais antigas até as mais recentes, primeiro. Publica, aqui também a gente pode modificar. Eu fiz ela pública, mas eu quero colocar moderada, eu quero que quando o aluno entra na comunidade do docente, ele peça permissão para entrar, para saber se aquele docente aceita aquela pessoa na comunidade. Se for pública, não há necessidade, ele basta se inscrever e ele já entra na comunidade direto. Vamos deixar ela pública aqui. Aqui, rapidamente, olha, a gente vê uma caixa inbox e você pode ter um acesso rápido à comunidade, à enquete, ao fórum, às referências, tá? Aqui eu não vou alterar os dados. E é assim, é basicamente isso, a questão da comunidade. É uma poderosa ferramenta educacional para as aulas, né? Compartilhada a nível de comunidade dentro da universidade. E, assim, a ideia é que vocês criem as comunidades virtuais, porque elas transformam as aulas em aulas cada vez melhores, né? Voltando agora aqui para a parte do professor. É bem simples, tá? Ainda aqui no portal docente, na aba de ouvidoria, para concluir, né, a questão do portal docente, é a questão da ouvidoria, que você entra em contato com a ouvidoria, um módulo que já está funcionando, aonde o docente ou o discente pode estar dando entrada em um assunto, né? Se o assunto é acadêmico, questão de matrícula, o tipo da manifestação, se é uma reclamação, se é um elogio, o título, ele pode também escolher um arquivo, enviar uma mensagem, cadastrar a manifestação. E aí a manifestação ela é cadastrada, gera um número de protocolo, a hora que foi criada, você pode imprimir e fica acompanhando a movimentação. O pessoal da auditoria, da ouvidoria, vai atender, vai cair lá para eles a manifestação, você pode ir acompanhando aqui o feedback e o retorno que eles vão fazer. Pessoal, basicamente
era isso que eu tinha para mostrar na questão do portal docente, tá? E eu queria agora ouvir vocês, se tem alguma dúvida com relação à comunidade virtual e à ouvidoria. E eu vou passar, se não tiver nenhuma pergunta, eu já vou passar para o Lucas, que vai dar continuidade ao curso, falando sobre o portal Coordenação Graduação. Posso me manifestar, Rosé? Pois não. Bom, primeiro eu gostaria de te agradecer pelo curso anterior, do EMA acadêmico na parte de comunicação. Muito bom. E agora, essa parte que você terminou de explanar, me esclareceu muitos pontos. Como a professora Cristina falou ontem, como isso está gravado, dificilmente a gente pega, colhe essas informações tudo de uma vez. Então, eu vou, vamos dizer assim, eu vou captar esses vídeos, essas aulas gravadas, né, para que a gente tenha um maior aproveitamento. Então, de antemão, eu quero agradecer pela sua colaboração. Seria esse o meu manifesto, meu ponto de vista. Obrigado e valeu. Ok, professor. Obrigada também, ficamos à disposição. Ok. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida com relação ao portal docente? Professora Vicência, sou do campus de São João dos Patos. Eu tenho uma dúvida que ontem a senhora até apresentou na tela aqui, mas eu acabei que eu não perguntei, eu esqueci. Sobre as divisões dentro do SIGUEMA por unidades, que aí a gente fraciona também a nota. Porque não tem aquela questão quando a gente vai salvar um questionário que tem que nomear ele, né? Q1, Q2, ou como a gente achar melhor. Pois é, essa divisão é que eu queria saber como é que a gente faz. Parece que tem a questão da nossa carga horária, que a gente pode dividir em unidades. Então, por exemplo, se eu quero dividir em 3 unidades, aí já ficar tudo certinho lá no SIGUEMA, essa divisão. Deixa eu ver se eu consegui captar a tua pergunta. Você fala dentro aqui da turma virtual, né? Isso. A questão do questionário. Porque quando eu fui fazer isso, né, aí eu assisti os vídeos que tem lá no canal, e aí o professor falava que tinha um tutorial explicando isso, mas eu não encontrei ele. Que era como era que a gente fazia essa divisão das unidades dentro do SIGUEMA. Só desligar aqui que tá demais. Só um minutinho. Boa tarde, professora. Deixa eu lhe dizer aqui, na questão dos questionários, ou é lá na questão das notas, onde aparece as notas e a divisão, não é isso que você quer saber? Exatamente, que quando a gente faz o questionário, fica aparecendo duplicado, inclusive, no diário, né, o espaço da nota. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender melhor. Sim. Eu queria saber como é que divide as unidades. Por exemplo, eu quero ter, na minha disciplina ao longo do semestre, serão 3 unidades, e para cada unidade um tipo de avaliação. Como eu posso organizar isso dentro do SIGUEMA, né? Porque quando eu salvava o questionário, ele dizia que era a nota da unidade tal, só que eu não entendi onde era que a gente fazia essa organização. Você diz aqui, na nota, você quer que a nota seja dividida em 3 unidades, é isso? Sim.
Três tarefas. Cada nota dessa é equivalente a uma unidade. Na nota 3, seria 3 unidades. A terceira unidade, isso. A terceira unidade. Então, lá em tarefas, aí você quer colocar uma tarefa para cada unidade, que vai somar e vai ter a nota. É isso? Isso. Pronto. Então, aqui, para aparecer as 3 unidades, aí você vai criar 3 avaliações, 3 tarefas. Tá? Uhum. Deixa eu ir bem. Ó, seria aqui em turma virtual. Aí seria aqui em atividades. Aí você faz as tarefas. Sim. Aí você vem, cadastra a primeira tarefa. Tá? A tarefa, por exemplo, uma tarefa 1. Aí você vem aqui, coloca a tarefa para eles fazerem. Uhum. Escolhe o tipo de arquivo, se você, para eles mandarem por PDF, vamos dizer. Faz aqui o tópico da aula, dá o período, né, que eles vão ter que mandar. E aqui, ó, possui nota? Sim. Aí aqui você abrevia, tarefa 1, por exemplo, para identificar, né? Tarefa 1. Aí escolhe aqui que é vamos supor, da segunda unidade, né? A unidade. Aí você cadastra aqui, ó. Certo. Mas para ficar Aí assim, só completando, né? Aí a nova avaliação, aí você cria uma segunda tarefa. Tá? Aí ele vai criar, você vai criar outra tarefa e outra tarefa. Aí vai aparecer lá nas notas as 3 tarefas que somadas vai dar a nota que você quer do segundo bimestre. Ah, entendi, professora, entendi. Obrigada. Tá? É só criar a tarefa, seriam 3 tarefas com notas. Entendi. Obrigada, Eu professora. vou esclarecer, né? Sim, Obrigada a você. Obrigada. Eu só queria reforçar, tá? Que sempre a gente precisa, no caso de uma tarefa, de uma carga horária de 60 horas, tá? Aqui, como a gente falou ontem, tá? A questão das 3.600 horas. A gente precisa ter os 36 tópicos lançados para poder consolidar a turma, tá? Dividir em assíncronas e síncronas para poder sempre colocar as síncronas lá nas tarefas, nas aulas extras, tá? Porque precisa bater os 36 tópicos de aula extra e de tópico de aula. Eu acho Professora, que... eu queria só fazer uma ressalva. Aquele manual que foi nos mandado foi excelente, porque ele está muito bem especificado. Eu acho que fiquei surpresa, até porque vocês contaram até os tópicos que a gente tem que lançar, além da carga horária. Então, professora, a gente tentou detalhar mesmo para deixar desenhado. Eu gostei bastante. Para mim, serviu bastante, porque tinha que ser daquele jeito ali para eu entender. Sim, ok. Então, eu acho que ficou bem entendido, mas assim, eu me coloco à disposição de todos vocês, tá? O curso foi só uma preliminar, mas a gente está à disposição para caso apareça alguma dúvida, ok? E assim, eu vou passar agora para o Lucas, né? Ele vai dar início ao portal Coordenador Graduação. Tá? Muito obrigada e até a próxima. Lucas, é com você agora. Valeu, Rosiane.
Olá, pessoal, boa tarde. Sou o Lucas, como a Rose já falou. É uma satisfação estar mais um curso aí com vocês, tá? E hoje à tarde eu vou estar falando sobre o portal Coordenador da Graduação, tá? Rose já deu. Lucas, teu áudio está mutado. Lucas, foi eu sem querer. Tá Desculpa. certo. Bom, então, como eu havia falado, a Rose ela já chegou a dar parte do portal docente, e agora eu vou estar falando sobre o portal Coordenador da Graduação, tá? Em que, por mais que aqui o público a gente tenha tanto pessoas que são só docentes, mas também pessoas que são coordenadores de curso e pessoas que são chefes de departamento, né, que vai ser falado nos próximos dias, né, é importante que todos tenham acesso, né, ao que esses portais podem fazer, né, quais são os casos de uso que tem nesses portais, até porque para o docente ele saber o que ele pode requisitar, né, para o coordenador de curso, para ele saber como é que funciona o trâmite, né, na instituição, né. Então, isso é muito importante, não só para o coordenador de curso, mas também para o docente, né, da instituição, para ele saber o que tem naquele portal, o que ele pode requisitar para o coordenador dele, né, se é com o coordenador dele ou se não é, né. Então, eu vou estar compartilhando aqui minha tela para a gente poder iniciar. Assim que minha tela constar para vocês, alguém só me dá um feedback, se possível, Rose, só me dá um feedback para eu saber que a tela já apareceu. Tá, chegou aqui, Lucas, já. Sim. Certo. Só carregando aqui um minuto. Pronto, então a agenda, tá, do que a gente tem para hoje, a gente vai falar sobre, a gente vai iniciar, tá, sobre o portal Coordenador da Graduação, é um portal que também é bem extenso, tá, e... Lucas, não tá aparecendo uma tela em branco. Ah, tá, chegou agora, chegou. Pronto. E a agenda que a gente tem para esses dias, né, a gente vai falar sobre as abas que contém nesse portal, tá? Aba de matrícula, aba de atividade, aba de aluno, né, que é uma aba bem extensa, a aba de turmas, e no último dia a gente vai estar falando também sobre o portal chefe de departamento, né, que são aquelas pessoas que são chefes de departamento na instituição, e a gente vai estar falando sobre a aba chefia, que é referente ao portal chefia de departamento. Bom, então, iniciando aqui, né, o portal da graduação, eu vou estar entrando aqui no sistema para estar mostrando aqui a parte prática. Lembrando também, tá, que todas essas informações vocês vão poder encontrar esses casos de uso que eu vou estar falando, tanto os que eu falei quanto os que Rose falou, vocês podem estar encontrando aqui no nosso manual wiki, tá? Que é nti.em.br/wiki, tá? Em que a gente tem aqui a página dos portais, siga o EMA, né? Que é referente ao portal discente, docente, coordenador de curso e chefe de departamento. Então, o que eu vou estar falando vai estar bem aqui na parte do perfil coordenador de curso, tá? Então, todas essas informações, tá? Com esses casos de uso que eu vou estar falando ao longo desses dias, vão estar constando aqui com todo o passo a passo, tá? Com o que cada item, né? Cada caso de uso quer dizer, a finalidade de cada caso de uso, tá? E também o caminho no sistema
para se chegar naquele caso de uso, tá bom? Então, vocês podem, caso tenham dúvidas posteriores, podem estar sempre acessando esse manual, tá, que a gente preparou e disponibilizou para vocês na nossa página Wiki, tá? Lembrando que a URL dele é nti.em.br/wiki. E aí vocês já vão ter acesso a... Tá? Então, como iremos falar sobre portal coordenador de curso, eu vou estar, então, logando aqui como um coordenador de curso, tá? Deixa eu só pegar aqui o usuário dele. Lembrando que estamos em um ambiente de teste, tá? Então, toda alteração que estiver sendo feita, ela não vai refletir no ambiente de produção, que é no ambiente usual, né? É apenas em um ambiente de teste. Bom, então, inicialmente, o coordenador de curso ele vai entrar no Ciguema acadêmico, tá? Ele tem que certificar que ele está no ambiente do Ciguema acadêmico. Após isso, ele vai entrar com as credenciais dele, do usuário e senha. Vai escolher o vínculo dele, geralmente, né, quando a pessoa é coordenador de curso, então tem algum cargo, um cargo comissionado na instituição, vai constar mais de um vínculo, tá? Aqui, nessa tela de seleção. E ele vai escolher o vínculo na qual ele tem chefia, né? No caso, esse aqui é o chefia, diretoria, engenharia de computação. Vou fazer um teste aqui, tá? Pronto. Então, inicialmente ele vai escolher o portal coordenador de curso, tá? Que é o portal da coordenação de graduação. Ele vai selecionar esse portal. Bom, ao selecionar o portal, podemos ver que temos diversas abas, tá? Então, inicialmente, estaremos falando sobre a aba de matrículas, tá? Em que aqui a gente tem que analisar as solicitações de matrícula. Então, é de competência do coordenador fazer todo semestre, né? A PROG determina, por calendário acadêmico, prazos, né? Que venham estar delimitando esses eventos aqui que competem ao coordenador de curso, tá? Então, ele pode também fazer análise de solicitações de um discente, que no semestre, o discente ele vai solicitar a matrícula e o coordenador de curso ele vai fazer a análise dessa solicitação, tá? Em que vai constar aqui todas as solicitações dos discentes daquele curso e ele pode selecionar, tá? Esse discente aqui, essa solicitação desse discente, e ele vai analisar essa solicitação, tá? Então, como podemos ver aqui, o sistema traz aqui o quadro resumo com todos os componentes que esse discente em questão solicitou, tá? Então, se a gente ver aqui, tem todos os componentes e o coordenador de curso, né? Ele vai fazer ele vai dar o parecer, né? Se vai ser deferido ou indeferido. Lembrando que essa questão do deferimento, ele defere para a solicitação do discente e para o processamento de matrícula, sendo o processamento de matrícula gerado pela CETIC, tá? Atualmente é gerado pela CETIC. Então, como a gente pode ver aqui, deixa eu dar um pouco de zoom. Se o coordenador de curso ele colocar como indeferido, tá? Essa solicitação de matrícula que o aluno fez, tá? Ela quando chegar no processamento, mesmo que tenha vaga para aquela turma em questão, que vai ser rodado o processamento, esse aluno ele não vai entrar na turma, porque o diretor de curso, tá? Ele fez o indeferimento dessa solicitação para essa turma. Agora, se ele colocar deferido em todas aqui, ó, digamos, ele botou aqui deferido, 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 marcou em todas deferido. Não é a garantia de que o aluno vai entrar em todas, tá? Porque o aluno vai entrar segundo os critérios que a gente tem de processamento de matrícula, tá? Que é uma série de critérios
que vai se analisar como desde a possibilidade de vagas na turma, né? Digamos, uma turma de 40 vagas, né? Então, se tiver vaga, o aluno for daquele nível, né? Coeficiente de rendimento, carga horária, todos esses são critérios que estão alimentados no sistema para considerar essas solicitações e fazer o processamento de todas as solicitações dos discentes, tá? Então, se ele marcar aqui como deferido, é só para garantir de que todas essas solicitações dos discentes vão para o processamento, tá? Que ele quer dizer que o discente ele vai poder concorrer às vagas daquelas turmas, tá? Agora, se for o caso do coordenador analisar, não, esse discente aqui quer fazer essa matrícula aqui, nessa turma aqui, que é lá do 8º período, ele não é para ele fazer, porque tem que dar, vai dependendo do coordenador de curso, né, o critério dele a analisar. Então, se ele quiser indeferir, ele pode indeferir, e ele pode botar a observação aqui. Vai botar aqui a observação aqui, o motivo do indeferimento. Motivo prévio, tá? E aqui abaixo ele pode dar uma orientação geral para o discente, né? Dar um feedback para o discente, se for o caso, não é um campo obrigatório esse aqui de baixo. E ele vai dar um feedback para o discente a respeito da solicitação de matrícula dele, tá? Com sugestões, observações necessárias. Após isso ele vai poder confirmar, tá? E pronto, ó. Como a gente pode ver aqui, a gente já não tem mais nenhum discente abaixo para analisar. Então, na medida que o coordenador, né, que o diretor, que é, na verdade, o termo na UEMA é diretor de curso, né, porém no SIGUEMA, o portal é coordenação da graduação, na medida que esse diretor ele for fazendo as análises de matrícula, elas vão saindo dessa tela aqui, que essa tela é a pilha de análises pendentes, tá? Então, como a gente pode ver aqui, não tem mais nenhum, mas na medida que fosse chegando mais solicitações, já iria constar aqui, tá bom? Então, vou voltar aqui para o portal diretor de curso. Voltando aqui para a aba de matrículas. Bom, além disso, a gente pode, o diretor de curso ele vai poder consultar as solicitações de um discente, tá? Se for o caso de houver a necessidade de ele fazer a consulta da solicitação de um discente, ele pode vir aqui através desse caminho, matrículas, analisar solicitações de matrículas, consultar a solicitação de um discente. E aqui ele vai fazer a consulta através dos seguintes filtros, né? Matrícula, CPF ou nome do discente, tá? Eu vou utilizar o mesmo discente que a gente estava usando ainda agora, só para exemplificar. Bom, e aqui a gente pode ver, né, o quadro resumo daquelas solicitações daquele discente em que ainda há pouco o diretor de curso fez a análise, tá certo? Voltando aqui para o portal, o diretor Lucas, de curso... desculpa, só uma intervenção, por favor. Aqui é Matheus, e eu não estou incluído aí na turma. Eu estou participando aqui pelo link, mas eu não estou incluído ainda no curso. Portanto, eu não posso ver as aulas gravadas de anteontem, que eu não pude participar porque eu estava doente. Certo, Matheus. Aí, no caso, tem que falar com a Progep, que eles estão fazendo esse gerenciamento. Acho que se eles pudessem se pronunciar, para lhe dar o direcionamento correto, tá? Para fazer a inscrição. Oi, professor Matheus, eu vou adicionar o senhor na sala. Aí o senhor tem acesso às aulas. Ah, tudo ok. Tudo bem? Aí, depois dessa aula aqui, aí eu gostaria de continuar para olhar as anteriores, porque eu estava doente. Rosiane, ele está no mesmo caso ontem da diretora. Ele está assistindo a aula, mas ele não está ainda incluído na sala. E eu fiz minha inscrição, eu fiz minha matrícula direitinho lá. Matheus, passa teu e-mail aí institucional no chat para ela.
Eu também Se estou tiver com com uma algum situação. problema, coloca aqui no chat, que aí eu adiciono. Eu também estou na mesma situação, professora Isabela de São Bento. O chat da reunião, ele não está disponível para Tem como a mim. gente acessar também o chat aqui. É o mesmo caso meu, professor Matheus. Eu também não tenho acesso ao chat, nem ao material que é disponibilizado. Desculpa pela Tá, tudo intervenção, bem, eu vou mas eu adicionar estava você. incomodado em não poder contribuir mais e participar. Certo, então, o pessoal que está fazendo a organização, o gerenciamento do curso, eles vão estar entrando em contato com vocês, tá? Para poder pegar o nome de vocês e incluir lá, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui. Ok. Tá certo. Bom, lembrando que a gente vai estar falando aqui sobre os casos de uso, tá? Que estão em uso, tá? Alguns até vão ser removidos aqui, porque não são casos de uso que a UEMA utiliza, né? Que veio do sistema nativo, né? Da parte nativa do sistema e não houve modificações. E, então, alguns casos de uso aqui, como é o caso de orientar tratamento de matrícula, vão ser comentados, vão ser removidos, porque são casos de uso que a UEMA não trabalha com eles, né? Então, se vocês verem eu pulando alguns casos de uso, é por conta disso. A gente vai estar solicitando para comentar eles, para não estar constando para vocês. Bom, então, voltando aqui, tá? Matricular, outro caso de uso é matricular aluno ativo, tá? Digamos, se por algum motivo tem um discente que ele não consegue fazer matrícula, tem algum problema no usuário dele, ele não consegue acessar o sistema por algum motivo, tá? A coordenação de curso consegue, tá, fazer a solicitação para esse discente, e isso antes do processamento de matrícula, tá? E também a prova determina no calendário os períodos, né, os prazos para essa solicitação de matrícula via coordenação de curso também. Então, como a gente pode ver, o calendário está livre. Se tivesse passado o prazo, o sistema ele trazia uma mensagem negando o acesso ao caso de uso, tá? Constando que o período para solicitação de matrícula foi até a data X, tá? Então, o coordenador ele não vai conseguir solicitar após essa data determinada pela Pró-Reitoria de Graduação, tá? Então, como aqui a gente está no ambiente de teste, e eu fiz a liberação desse calendário, tá? Desses intervalos e dessas datas, a gente consegue fazer, tá? A matrícula discente. Então, como a gente pode ver aqui, a gente vai listar o aluno, a gente tem três filtros, né? Que é a matrícula, CPF e o nome do discente. Então, eu fiz aqui a busca pelo nome dele. Como a gente pode ver, aqui a gente tem a tela de seleção das turmas, tá? Em que o coordenador ele pode buscar pelo código do componente, pelo nome, o horário, né, o nome do docente, ou então ele pode só vir aqui e clicar em ver as turmas da estrutura curricular, tá? Que o sistema já vai trazer as turmas que são referentes à estrutura daquele discente em questão, tá? E vai ser selecionado a turma para se fazer a matrícula, tá? Digamos, uma atividade complementar, seja qual for o componente, tá? Ele pode adicionar, aí vai ter uma tela de sucesso, em que as turmas foram selecionadas, tá? A SL 09075, e aqui a gente já tem um quadro resumo, ó. Como aqui está no ambiente de teste que já tem matrículas desse discente, a gente já tem as turmas que o discente está matriculado e a turma que ele está adicionando agora, tá? Então, a gente vai confirmar a matrícula. Pronto. Após confirmar a solicitação de matrícula, tá? Esse componente já fica constando aqui como solicitado para esse discente. Lembrando que essa solicitação, tá? O discente ele também pode fazer, tá? Se ele tiver com livre acesso, se ele tiver com nenhum problema no usuário dele de acesso ao sistema, ele pode fazer. Isso aqui são só em casos mesmo de exceção, né? Se for o caso da coordenação fazer a solicitação de matrícula para esse discente,
naquele intervalo determinado pela PROG, a coordenação consegue, tá bom? Lembrando que aqui não é garantia de que ele vai estar matriculado nessa turma. É apenas a solicitação, né? O que vai dizer se ele vai entrar naquela turma é o processamento de matrícula, que vai analisar todos aqueles critérios que eu já falei inicialmente. Bom, da mesma forma que a gente tem a opção de matricular aluno ativo, que foi com todos esses passos que eu mostrei, a gente tem a opção de matricular aluno em turma de férias, tá? Que também é o mesmo passo a passo de matricular um aluno ativo. Ó, como não está no período, tá? O sistema traz a validação que não está no período de matrícula de férias, mas o passo a passo é o mesmo, tá? Primeiro, escolhe o nome do discente e depois vai se colocar as turmas da estrutura curricular dele ou turmas abertas, né? O docente pode fazer a busca pelo código do componente ou pelo nome. E o passo a passo é o mesmo que eu seguia agora há pouco para matricular aluno no período regular. Só que a diferença é que vai ser numa turma de férias, tá bom? Ó, esse caso de uso aqui é um caso de uso que não está em uso pela UEMA, porque não tem... a UEMA não trabalha com trancamento de matrícula de um componente em específico, tá? Então, ele vai ser pulado. Trabalha com o trancamento do programa como um todo. Isso aqui sim, que eu vou estar falando mais à frente. Mas o trancamento de matrícula de um componente em específico, não, tá? Lucas, certo. eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Tem uma opção que nós, professores, conseguimos tirar uma declaração dos alunos que nós orientamos. Declaração do portal docente de orientação? Isso, de orientação. Porque eu consigo tirar das minhas atividades desenvolvidas, das aulas que eu já lecionei. Agora, essa de orientador, para sair a relação das pessoas que eu já orientei, eu não vi ainda. Professor, na verdade, a declaração que a gente tem, que eu vou estar falando mais à frente, no caso é a declaração de participação de bancas, tá? Mas de orientação, a não ser que você consiga puxar lá pelo PAD e RAD, tá? Mas eu posso estar verificando se a do PAD e RAD, né, que é do planejamento e do relatório, né, se pode atender, porque reflete lá. No seu RAD, tá? Consta lá orientações do semestre, tá? Então, certo. Porque eu sou professor substituto, eu não faço... tem isso também, realmente. Professor substituto não tem obrigatoriedade de preencher o PAD e RAD. Isso. Aí não tem outro local, então, não, né? De declaração não. De declaração. Tá. Então, mais na frente tu vai falar da declaração referente a bancas. Isso. Tá. As bancas. Tá bom, então. Obrigado. Beleza. Certo. Então, o próximo caso de uso, tá, que eu vou estar falando, é alunos ingressantes, tá? A cada início de semestre, nós da CETIC recebemos uma base de dados, tá? Que vem da ASCONS, Assessoria de Concursos e Seletivos, né? Com todos os discentes que foram convocados, aprovados, né, para matrícula, né? A CETIC faz essa carga de dados com todas as informações desses discentes, e após fazer essa carga de dados, a coordenação de curso vai estar apta para fazer a matrícula de aluno ingressante, tá? Então, o caso de uso é esse aqui: matrícula, aluno ingressante, matricular aluno ingressante. Então, o coordenador de curso, ele vai vir aqui, ele vai ver se os discentes realmente estão aqui, tá? Então, ele vai ver aqui, digamos, teve a convocação aqui de 2020, mas não está constando, por exemplo, não está constando nenhum 2020, se fosse o caso. Aí o diretor de curso pode entrar em contato com a gente para ver o que pode ter acontecido. Se está em
em alguma estrutura errada, se algum problema, teve algum problema na carga, tá? Se for referente ao aluno ter algum outro vínculo na instituição, né? Então, diversas são as possibilidades que, os eventos, né? Possibilidades que pode acontecer referente a essa carga. Então, de posse dos alunos aqui, tá? O diretor de curso, ele vai fazer a matrícula dele, lembrando que a matrícula de ingressante é obrigatoriamente ela ser realizada pela coordenação de curso, que é a primeira matrícula. Do veterano, não, porque o veterano ele vai ter acesso ao portal do discente, tá? E ele vai conseguir fazer a matrícula por lá, né? Mas do ingressante é obrigado, tá? Tá nas normas da UEMA, essa obrigatoriedade que é via coordenação de curso, e que é quando o aluno ele vai dar a entrada em toda a documentação dele de ingresso na instituição, né? Aqueles dados pessoais, todos aqueles dados que a UEMA solicita para o ingressante, né? Então, o coordenador de curso vai selecionar o discente aqui, digamos, a Alice veio dar entrada aqui hoje, né? Digamos, é um dia útil de matrícula de aluno ingressante. Então, a discente, ela veio, né, dar entrada na matrícula dela. Então, ela vai selecionar o discente, tá? Ao selecionar esse discente, vai ser listado todas as disciplinas que é da estrutura curricular dela, tá? E vai se marcar as disciplinas do primeiro nível, né? Porque como ela é discente ingressante, vai se marcar as disciplinas do primeiro nível, as que estão sendo oferecidas para aquele ano semestre. Então, o diretor de curso vai selecionar, tá, essas disciplinas do primeiro nível. Lembrando que dá para marcar todas aqui, ó, só clicando em primeiro nível. Lembrando que quando se tem mais de uma turma ofertada, ele sempre marca aqui a última, tá? Porque essa disciplina aqui, pelo que eu estou vendo, pronto, metodologia, ela tem várias turmas, né, de núcleo comum, enfim. Vai se fazer a matrícula, tá, dos discentes nessa disciplina, vai selecionar as do primeiro nível. Após selecionar as mesmas, vai se fazer a adição das turmas selecionadas, tá? Como aqui é no ambiente de teste, e a gente já tem massa de dados alimentada, no caso, essa discente já está matriculada nessas turmas que eu selecionei, tá? Então, por isso que constou essa mensagem, né? De que ela já está matriculada nesse componente. Mas quando o discente for dar entrada, ele não vai estar matriculado em nada, tá? Então, ele vai ser feita a matrícula dele, e após clicar em adicionar as turmas selecionadas, o sistema vai vir para essa tela aqui, ó, que é a tela do quadro resumo, com as turmas que foram selecionadas, tá? E após fazer a confirmação, esse discente já vai estar matriculado nesses componentes, tá? Então, o diretor de curso vai clicar em confirmar. E aqui a gente pode fazer a emissão do comprovante de matrícula, que vai ser entregue para o discente. Pronto. Então, essa documentação aqui é importante, tá fornecendo para o discente, tá? Que é o atestado que ele vai ter com todas as disciplinas que ele está matriculado no ano semestre. Lembrando que depois que ele tiver acesso ao sistema, ele vai conseguir ter acesso a esse atestado de matrícula, tá? Mas é importante que seja fornecido para o discente assim que ele der a entrada na matrícula dele na coordenação de curso, tá? Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem todo o quadro resumo com as informações do discente, o período letivo, o nome completo, o curso, as turmas na qual ele está matriculado naquele ano semestre e a tabela de horários, tá? Não precisa mais o aluno ir lá e estar montando aquele horário dele com os horários que ele vai ter, com as disciplinas que ele vai ter no ano semestre. Ele já vem aqui e o sistema ele já gera a tabela de horários
com as disciplinas que ele vai estar cursando naquele ano de semestre, tá ok? Então, voltando aqui para o portal coordenador de curso, temos também a análise da solicitação de trancamento de programa, tá? Em que os discentes, eles podem estar fazendo a solicitação do trancamento de programa, tá? Vou fazer uma simulação aqui. De um discente, né, que tenha feito essa solicitação de trancamento de programa. Deixa eu só entrar aqui. Então, aqui é um portal de um discente, tá? Como podemos ver, a gente tem aqui a opção de trancamento de curso. Esse discente, eu fiz uma simulação aqui, previamente, de uma solicitação de trancamento, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, ele deu entrada na solicitação, em que ele solicitou por o trancamento para um período, tá? Em que ele pode solicitar até quatro períodos letivos, sendo consecutivos ou não. Então, após esse discente solicitar, automaticamente já consta aqui para o diretor de curso, tá? Essa solicitação dele. E aí vai do diretor de curso analisar, tá? E dizer se vai dar ou não, tá? Ele vai analisar aqui, clicando em visualizar a solicitação. Esse aqui foi o André Luiz, né? André Luiz Lessa Amaral. Então, ele vai analisar a solicitação do discente. Não. Vai constar aqui a solicitação. Lembrando que esse texto ele já vem automático do sistema, tá? O discente ele não vai precisar digitar. O discente ele só vai entrar com os dados, se é referente à quantidade de períodos de trancamento, se é 1, 2, 3 ou 4, tá? E ele vai dar entrada com os dados pessoais dele para o sistema validar, e o sistema já traz todo esse quadro resumo aqui desse discente. Então, o diretor de curso ele vai analisar e ver, eu vou dar aqui o deferimento, ou eu vou dar o indeferimento, tá? Da solicitação daquele discente. Então, se ele der aqui a submissão, que é o deferimento, ele vai colocar aqui uma observação, que é um campo obrigatório, tá? Aqui ele vai colocar o texto, né, necessário, que ele achar pertinente, e vai confirmar. O sistema pede uma confirmação, tá, de senha aqui, como eu estou no ambiente de teste, é o próprio aqui usuário. E o diretor de curso vai fazer a confirmação do trancamento, tá? Só um momento que está carregando aqui. Pronto. Então, como podemos ver, aqui o sistema ele vai trazer um quadro resumo com a solicitação e vai trazer que o trancamento foi realizado com sucesso para o discente em questão, tá? Com a data do cadastro, o ano, período que vai ser trancado, a quantidade de períodos que vai ser trancado e o status, tá? Se a gente for ver lá para o discente, deixa eu só deslogar aqui. Ó, se a gente for ver aqui, no quadro resumo, esse discente ele já vai estar com outro status, que antes ele estava com status de ativo, e agora já consta como trancado, tá? Então, a solicitação do discente teve êxito, tá? Teve êxito.
na solicitação que ele mandou para a coordenação de curso, do trancamento de curso. Bom, voltando aqui para o portal coordenador da graduação, tá? Temos também o caso de uso de atividade. Deixa eu só passar aqui no slide. De atividades, tá? Em que, inicialmente, a gente tem as atividades específicas, tá? Em que a gente vai poder estar, o diretor de curso, ele pode estar fazendo a orientação de atividades, né? Ele pode fazer a verificação das que já estão alimentadas, tá? Lembrando que aqui são apenas filtros de busca para o que foi alimentado. Porém, o diretor de curso, ele pode fazer a matrícula, tá? Fazendo a vinculação do orientador ao orientando, clicando em matrícula, em que, ao clicar em matrícula, ele vai escolher um discente em questão para fazer a vinculação, digamos. Vou usar o mesmo discente que eu estava utilizando ainda há pouco. Pronto. Ele vai selecionar o discente, tá? Após isso, ele vai buscar as atividades. Lembrando que aqui a gente tem os filtros, mas se clicar em buscar, o sistema já traz todas as atividades que são referentes à estrutura daquele discente, tá? Então, o diretor de curso vai fazer a vinculação do discente, digamos, seja qual for a atividade. Todos esses componentes que foram listados aqui são componentes do tipo de atividade, né? A vinculação do componente no cadastro, o tipo dele é atividade. Então, ele vai selecionar, digamos, um trabalho de conclusão de curso. Ele vai selecionar o ano período, digamos, 2020.1, e vai dizer quem é o orientador dele aqui. Vou ver aqui, docente teste. Pronto. Além disso, tá? Ele pode colocar um co-orientador. Se fosse o caso do docente não ser um docente da instituição, pode ser buscado docente externo, tá? Pode ser buscado docente externo, em que esse docente, para ser listado, ele precisa ser alimentado pelo portal, pelo módulo de graduação, que no caso é pelo gestor do módulo, né? Que atualmente o da graduação é a Pró-Reitoria de Graduação, né? A PROG, o gestor do módulo. Mas, assim, se o docente externo já estiver alimentado aqui, então pronto, dá para fazer logo a vinculação dele. Mas se for o caso do docente externo não estar alimentado, aí deve-se fazer uma solicitação para a Pró-Reitoria de Graduação para se alimentar esse docente externo no sistema, tá? Lucas, só um esclarecimento, Lucas. Certo, professor José, pode falar. Quando os alunos procuram a gente para orientar o TCC, no caso que tu colocou aqui, o diretor do curso cadastra o aluno lá com o seu respectivo professor, orientador, e quando a gente vai fazer o PAD, né, o plano, ele já deve estar lá no PAD, não é isso? Isso. É isso mesmo, professor. Nesse caso, Lucas, o professor orientador pode solicitar um co-orientador ou o diretor do curso é quem vai colocar? A gente pode solicitar um co-orientador? O caso vai do orientador, né, e do orientando. Se for o caso dele ter um co-orientador, ele pode colocar, tá? E aí ele vai ser listado aqui. Mas se for, não é um campo obrigatório, não, tá? É só se for o caso de ter um co-orientador. Certo. Mas porque, às vezes, tem muito aluno que ele solicita a gente, professor, não poderia ter uma outra pessoa para auxiliar também? Agora mesmo eu tive isso. E, às vezes, nós aqui trabalhamos em equipe, por exemplo. Tem o professor Jaime aí, eu gosto muito de trabalhar com ele, por exemplo. Gosto de trabalhar com o professor Cirino, o professor Neto, e é uma infinidade de professores. Então, às vezes, eu solicito ao Jaime, me ajuda aqui, Jaime, nesse ponto, Neto, me ajuda aqui nesse ponto.
Entendeu? Porque, às vezes, uma área ela requer um outro ponto, e aí tem um outro professor que pode nos dar suporte. Eu acho que, nesse caso específico, o orientador poderia até solicitar ao diretor, o coordenador, né, o diretor do curso, que é o coordenador, como está falando aí, que colocasse, que o orientador pedisse que colocasse um co-orientador. Ficaria interessante também dessa forma, eu acho, ao meu ponto de vista. Obrigado, Luiz. Tranquilo. Pois é, professor. Professor E aí, Zé Vieira, aqui é foi professor falado, Matheus. Já em outras universidades já se tornou comum, viu? Como, inclusive a questão da Universidade de Berlim e a Sorbonne, tem muitas monografias de tese de mestrado e doutorado que são lançadas e são com participação e orientação. Os orientadores adjuntos já está praticamente uma coisa comum, principalmente porque um está mais voltado para a questão específica e os outros mais para a questão mesmo das normas técnicas de orientação e de formatação mesmo dos trabalhos acadêmicos. Certo. Pois é. Pois o sistema ele possibilita, tá? Como vocês chegaram a comentar, né, a necessidade dessa coorientação. O sistema ele possibilita, tá? Sendo essa coorientação um docente da instituição ou um docente externo, tá? O sistema vai possibilitar, digamos, o orientador ele é daqui da UEMA, tá? Mas o coorientador é um docente de uma outra instituição, se for o caso, né? É lá da UFMA, uma parceria, né? Que surgiu através desde um projeto de pesquisa, e aí virou uma monografia, só um exemplo, né? Uma suposição. Aí precisa de um docente externo. Pronto, o sistema possibilita, tá? A alimentação desse docente externo, em que aqui a gente pode vincular o orientador, eu vou fazer uma simulação como um orientador da instituição mesmo, tá? Vou botar aqui docente teste 1. E o co-orientador pode ser um docente externo, ou um docente da casa também, tá? Eu vou fazer um teste aqui como se fosse um docente externo. Pronto, vou colocar esse aqui. E a gente vai dar prosseguimento. Após isso, a gente vai fazer a confirmação, tá? Em que o sistema ele pede a confirmação com a senha. Lembrando que aqui está constando 0 horas, né? Mas depende da forma que o componente está alimentado. Se no componente estiver alimentado a carga horária correta, tá? Que é lá no cadastro do componente, aí vai constar aqui a carga horária, tá? Que geralmente, por padrão, essa carga horária é 2 horas. Então, deve-se verificar junto ao controle acadêmico em relação a como está alimentada essa carga horária aqui, tá? Então, a gente vai dar prosseguimento aqui. Pronto. Então, o discente já está vinculado, tá? Já tá feita a vinculação do orientando ao orientador, tá? No caso, o orientando é o Caio Salomão Silva Monteiro, e o orientador é esse docente teste aqui, tá? Então, após isso, ele pode selecionar outro discente, tá? Para fazer mais matrículas de atividades específicas, tá? Após isso também, ele pode listar, né? Para verificar essas orientações de atividades, digamos. Se a gente for ver aqui, para buscar aqui, em atividade específica, orientações de atividades, né? É mais um filtro, como eu cheguei a falar, um filtro de busca das atividades que já foram alimentadas, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, que é o orientador é o docente aqui, ó, o docente teste 1, o orientando, né, é o discente Caio Salomão Silva Monteiro, e o status dele atualmente é matriculado, tá? Então, como eu cheguei a falar, em relação à carga horária, né? Dependendo da carga horária que tiver alimentada no componente, que é esse componente aqui, de código ASL 09082, essa carga horária vai refletir aqui, tá bom?
Bom, então voltando aqui para a aba de atividades, tá? Além disso, a gente tem como fazer a alteração, tá? Se for o caso, vinculou esse discente em digamos, em um componente errado, se for o caso, né? Por algum motivo se matriculou de forma errada, dá para fazer essa alteração. No caso de uso atividade, alterar estágio ou trabalho de conclusão de curso, tá? Que a gente vai selecionar o discente em questão e a gente vai dar prosseguimento. Se for o caso até de ter mudado, né? Como eu estou no ambiente de teste, eu estou vendo que não salvou aqui o orientador, né? A não ser que eu não dê prosseguimento. Mas eu creio que eu tenha colocado, mas eu vou até averiguar depois com o desenvolvimento se pode ter sido alguma inconsistência. Porque se está nesse ambiente aqui, por algum motivo também pode estar acontecendo em produção. Mas o certo é ele salvar igual salvou aqui do orientador. Então, dando prosseguimento, como eu estava comentando, no caso a gente pode fazer a alteração, né? Digamos, esse discente, mudou o orientador dele, né? Do discente em questão, o coordenador de curso, ele pode vir aqui, nesse caso de uso de alterar a matrícula em atividade de TCC ou atividade de estágio, né? Que são componentes do tipo de estágio, de atividade. E pode-se fazer alteração desse orientador em questão, tá? Ele vem aqui e vai alterar o orientador daquele discente. Após isso, ele vai clicar aqui em próximo passo e vai fazer a confirmação dessa alteração. Como o professor José Vieira estava comentando, tá? Para esse passo aqui, ele é importantíssimo para que venha refletir lá no PAD e RAD, tá? Porque às vezes a pessoa está contando com aquelas orientações, né, para poder somar no quantitativo da carga horária, né, seja no planejamento, né, que é o PAD, ou seja no relatório, que é o RAD, tá? Então, a pessoa está contando com aquela carga horária ali e na hora não consta, né? Então, qual foi o motivo? É porque não foi feita a vinculação dessa atividade aqui, tá? Não foi feita a vinculação da atividade. Então, há necessidade de se vincular esse orientando ao orientador para que isso venha constar lá no PAD-RAD. É importantíssimo que se faça esse cadastro, tá? Além disso, a gente tem mais atribuições aqui no que se diz ao trabalho de fim de curso, tá? Que a gente pode fazer alteração do trabalho de fim de curso. Digamos aqui, deixa eu ver aqui o Caio Salomão, se ele está matriculado. Bom, a gente tem aqui toda aquela tela de seleção, né, que eu cheguei a mostrar agora há pouco, em que a gente pode fazer as alterações necessárias da vinculação. E após se fazer alterações necessárias, o diretor de curso, ele pode vir fazer o cadastro da banca, tá? Lucas. Oi, professor José Vieira, pode falar. Por que eu teci aquele comentário? Vamos dizer assim, na hora que você vai fazer o PAD, às vezes falta uma hora, vamos dizer, citar, por exemplo, uma hora, não é? Você estando vinculado a um outro trabalho, esse outro trabalho consta, por exemplo, a um projeto de extensão, que é um projeto de extensão, tem o coordenador e tem os membros da coordenação, os membros que compõem o projeto. Então, no caso específico, eu diria que ajuda muito ao professor, né, e também ao aluno, em específico ao aluno, né, mas isso ajuda muito na hora de ele fazer o PAD dele também, ou então na hora de fazer o RAD, né, que é o que tu colocaste aí agora há pouco. Isso. Porque por mais que às vezes é só 2 horas, mas às vezes está faltando justamente 2 horas para poder fechar as 40 horas, né, da carga horária, né, da dedicação daquele docente semanal. Então, é importante, né, que se faça a alimentação até para poder, às vezes,
o docente ele tem 5 orientandos, né? Isso aí, ó, se for 5, só aí já são 10 horas, né? 5 orientandos vezes 2 horas para cada um, só aí já são 10 horas. Então, assim, tem um impacto bem grande no que se refere ao par de rádio. Certo. Então, tá? Dando prosseguimento aqui, a gente vê aqui na parte do cadastro da banca, tá? No que se diz ao trabalho de conclusão de curso, e que a gente vai ter aqui algumas informações a ser alimentadas, tá? Tais como o local, tá? Digamos, sei lá, no CCT. No auditório, por exemplo. O título, né, do trabalho de conclusão de curso. E aqui a gente tem as informações, né, referente àquele trabalho de conclusão de curso. São quantas páginas, né? 100 páginas, a data. Vai ser no dia 18. O horário, digamos, vai ser às 17 horas. A área, tá? Digamos, ciências exatas, engenharias, digamos, esse aluno aqui, o aluno do CCT de da computação. E a área, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui na produção. Se for o caso de ter alguma sub-área, ele também permite a sub-área. E o resumo, tá? O resumo desse trabalho de conclusão de curso. As palavras-chave, tá? Daquele trabalho de conclusão de curso. E observações, se for o caso de ter, tá? Não é um campo obrigatório. Então, a gente vai dar prosseguimento aqui para o próximo passo. E a gente vai alimentar também os membros, tá? Os membros daquela banca. Em que vou botar aqui aquele orientador, é um membro. Pronto. Lembrando também que aqui poderia ser um membro externo, tá bom? Né? Um membro externo. Se for o caso, tá? Para esse caso aqui, a gente pode buscar docente externo da instituição aqui, na busca, que são aqueles docentes que já estão pré-alimentados, né? Às vezes tem um docente que ele está ministrando uma disciplina, mas ele é um docente externo, tá? É possível colocar, mas também, se for o caso de se alimentar agora aqui, a gente tem a possibilidade de botar um examinador externo à instituição. Aqui a gente vai ter o nome, e-mail, a instituição de ensino dele, né, de onde ele veio. Lembrando que a gente já tem algumas instituições aqui pré-cadastradas, tá? Instituições pré-cadastradas. A formação dele, tá? E o ano de conclusão daquela formação em questão e o sexo da pessoa. Após isso, a gente pode fazer a adição desse membro, tá? Mas não foi o caso aqui, eu fiz um teste com os membros internos, tá? Da instituição, e esses membros já são listados aqui. Se for o caso da possibilidade de se remover esses membros, a gente consegue remover, tá bom? E após escolher os membros da banca, a gente pode dar prosseguimento, clicando em próximo passo. E aqui a gente vai ter um quadro resumo, tá? Com todas as informações do que foi alimentado anteriormente. Após analisar, né, e ver que está tudo ok, o diretor de curso ele vai poder fazer a confirmação, tá?
E pronto. A banca já foi cadastrada, tá? Ela pode ser consultada também, em que na consulta a gente tem aqui vários filtros, né? Um deles é o nome do discente. Lembrando que a gente pode fazer o cancelamento dessa banca. A gente pode também visualizar essa banca e pode alterar, tá? Ao clicar em visualizar, a gente vai ver todas aquelas informações que foram alimentadas, tá? Desde o título, as palavras-chave, né, que contém naquele, são referentes àquele trabalho de conclusão, as páginas, né, a grande área. Então, tudo que for alimentado consta aqui. E se for o caso de ter alguma inconsistência, algo a se corrigir, a gente consegue fazer a alteração clicando em alterar, tá? Quando clica em alterar a banca, altera todas as informações que foram associadas no que se refere à definição da banca, tá? Bom, voltando aqui para o portal do coordenador do curso, a gente tem também a funcionalidade de declaração de participação de bancas. Como essa banca aqui, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ó, como ainda não aconteceu, tá? Eu coloquei para a data de hoje, às 17 horas, o sistema ele não permite, tá? Essa emissão da declaração, né? Mas se fosse uma data anterior, ele já iria permitir a declaração. A declaração nada mais do que é um arquivo em PDF, tá? É um arquivo em PDF em que tem as informações referentes à banca, que a pessoa foi um membro participante, e a data, o título, tá? E o nome do docente que foi participante daquela banca em questão. Deixa eu só fazer um teste aqui de alterar para poder exemplificar para vocês. Vou colocar aqui que foi no dia 17. E vou proceder na alteração, tá? Pronto. Então, voltando aqui para o portal do diretor de curso. A gente vai vir aqui em atividades. Declaração de participação de bancas. Pronto. Como podemos ver, tá? O sistema ele traz aqui todo um quadro resumo, né? Com a declaração, declaramos que o professor, o nome dele, né? Aqui, como está no ambiente de teste, está aqui docente-chefe. O professor, docente-chefe, participou como docente interno da comissão examinadora da banca de conclusão de curso, do graduando Caio Salomão Silva Monteiro. Aí ele traz aqui o título e as informações, né? Fazendo a declaração da participação na banca, né? Trazendo aqui a data em que foi realizado e os membros da banca, tá? E esse documento, ele tem validação, tá? Se for um caso, digamos, esse docente, eu preciso de uma validação, o documento ele já tem uma validação própria, tá? Que onde ele chegar com esse documento vai ter validade porque a pessoa pode fazer uma validação entrando no site da UEMA, na parte do SIGA documentos, e vai entrar com esse código aqui e o número do documento, tá? E o sistema ele vai validar esse documento, garantindo que é um documento emitido pelo sistema, tá? Que é um documento original do sistema. E então ele vai ter validade. Se tiver algum problema em relação a isso, validação, né? Alguma instituição está solicitando a autenticidade desse documento, eles podem fazer a qualquer momento por essa validação aqui, que ela vai puxar diretamente da base do SIGUEMA, tá? Seja de qualquer lugar que ele estiver,
dá para fazer essa validação e ele emite um sistema idêntico, uma declaração idêntica a essa na tela do sistema, tá? No ambiente de validação. Lembrando que esse ambiente de validação, qualquer pessoa pode ter acesso, não precisa ter o usuário não, tá? Lembra como é um ambiente de validação, né? Então, a pessoa de posse desse documento vai ter acesso a esse código e a numeração dele. Então, ele pode ser validado, tá? Bom, então, voltando aqui para o portal do diretor de curso, tá? Essa questão aqui da solicitação de cadastro de atividade, atualmente, em conversa com a PROG, né, o curso ele não está podendo fazer a solicitação de cadastro de componentes. Essa alimentação está sendo atualmente feita pela PROG, né, dos componentes, via projeto pedagógico do curso, em que se faz a alimentação dos componentes curriculares nas suas respectivas estruturas, tá? Então, talvez até saia, por enquanto, né, daqui, desse campo de atividades, tá? Bom, então, indo para a próxima aba, tá? A gente tem aqui a aba aluno, tá? Que é uma aba bem extensa, tá? Que inicialmente tem aqui a parte de consulta avançada. Pronto. Na consulta avançada, é uma consulta de discentes, tá? Em que aqui nós temos, deixa eu dar um pouco de zoom aqui para melhorar a visualização, a gente tem aqui uma série de filtros, tá? Que venham tá ajudando o diretor do curso a estar listando discentes que estejam naquela condição. Por exemplo, quero buscar um aluno aqui, tem a matrícula, ok. Mas eu quero buscar os alunos que têm a idade aqui entre 18 a 20 anos. Então, o sistema ele já traz, quando tem mais de 1.000 para esse curso aqui em questão, deu um limite que foi ultrapassado, tá? Então, dá para fazer mais filtros. Do sexo feminino. Então, os alunos que têm entre 18 e 20 anos do sexo feminino. Deixa eu só botar aqui. Tá carregando aqui. Só um momento. Será que o sistema caiu? Está carregando aqui. Deixa eu voltar aqui para o portal Consulta Avançada. Deixa eu botar de novo aqui. Porque como esse ambiente a dedicação do servidor é um pouco menor para ele, né? Ele não responde da mesma forma que o sistema de produção ele responde, né? Isso aqui é um pouco mais lento. Pode falar, professor José Vieira. Pode falar. Tira uma dúvida aqui, por exemplo. Se algum desses trabalhos, o professor poderá cadastrar esses alunos ou só o diretor do curso que pode cadastrar? Fazer esse cadastro no caso do TCC. O TCC, no caso, é a direção de curso. A direção de curso que vincula o orientador ao orientando, tá? Aí, no caso, o orientador vai só ter acesso aos orientandos dele, né? Depois que for feita aquela vinculação que eu mostrei, aí, no caso, ele vai ter acesso aos orientandos em questão, tá? Mas, no caso, o cadastro, né? A vinculação é feita pela coordenação de curso, tá? Certo. Mais um ponto que foi o que o professor Jaime falou. No caso específico, se eu quero a declaração, eu posso pegar essa declaração ou o diretor de curso é quem tem que emitir essa declaração? Olha, professor José Vieira, atualmente, né, a gente poderia comprovar ela, como eu cheguei a falar, pelo PAD-RAD. Porém, a gente tem essa questão dos professores substitutos, né? Então, eu vou estar averiguando, tá? Como é que vai ficar essa questão? Porque, assim, o docente, ele pode
ele pode usar o par de rádio dele, né? Para fazer para comprovar que ele tem 2 orientandos, 3 orientandos, né? Um orientando naquele ano de semestre. Mas a gente vai ter que ver, então, como fazer com esses docentes substitutos, tá? Se tem algum caso de uso aí que pode estar comentado, de declaração, ou então se na declaração de disciplinas ministradas, se pode ver a inclusão dessas orientações para aquele ano semestre em questão, porque a gente tem um relatório de disciplinas ministradas lá do portal do docente, né, que o outro chegou a mostrar. Então, a gente pode ver aí a possibilidade para poder atender os docentes substitutos, tá bom? Isso é uma questão do professor. Desculpa, professor Zé Vieira, sou eu de novo, professor Matheus, incomodando, desculpa aí. É porque, por exemplo, os professores substitutos que terminaram o contrato e não foram recontratados, geralmente perdem acesso ao sistema. Como que nós vamos ter acesso a essas declarações? Né? Se nós não vamos ter acesso nem ao sistema. Certo, não, compreendi, professor. Pois é, a gente vai ver como a gente vai fazer para esses docentes substitutos, tá bom? Para poder eles terem acesso. Porque o docente que não é substituto, ele vai ter acesso através do par de rádio, né? Ali dá para ele puxar que ele teve orientandos naquele ano semestre. De fora fica difícil, assim. Certo. Ok. Então, dando prosseguimento aqui, tá? Bom, ó, a busca já finalizou, tá? Então, aqui a gente tem uma série de filtros, né? Digamos, se o coordenador de curso, ele quer ver aqui os alunos que têm idade entre 18 e 20 anos e que são do sexo masculino e que estão ativos, tá bom? Então, como a gente pode ver, ó, ele já traz todos esses alunos, tá? Em que traz os alunos da instituição. Mas se for o caso dele querer filtrar, tá? E querer botar o curso em questão, né? Digamos, a de Ciências Tecnológicas, o curso de Engenharia da Computação, tá? Vai clicar aqui em buscar. Ó, o filtro já ficou mais, já refinou mais o filtro. Ó. Então, aqui tem só os alunos de computação, tá? Que são do sexo masculino, que tem a idade entre 18 e 20 anos, que estão ativos, ó. Então, tá aqui, tá? Esses alunos. E dá para clicar aqui em ver o histórico dele. E o sistema vai baixar o histórico com as informações pessoais daquele discente em questão. Então, como a gente pode ver, tá? Aqui é um caso de uso, é uma busca bem rica, né? Porque a gente tem uma série de filtros de busca, tá? Inclusive, a gente tem a possibilidade de trazer as informações em formato de relatório, tá? Digamos, a gente marcou aqui, ó, trazer informações em formato de relatório com esses dados aqui que a gente marcou, né? Então, a gente pode buscar e ele já traz aqui um relatório, tá? Com todos esses discentes que estão nessa condição que a gente colocou, que é a idade de 18 a 20 anos, sexo masculino, nível graduação do curso de Engenharia de Computação, tá? Então, são filtros bons, tá? Para se puxar relatórios, caso o coordenador de curso precise, tá? Então, tem uma gama de filtros aqui, ó, que é desde a idade, o sexo, no caso o tipo, se ele é um aluno regular ou especial, tá? A forma de ingresso dele, o ano de ingresso, se ele quiser ver aqui todos que ingressaram em 2020, né? De relatório, ó, só que com status ativo, né? Eu não botei ali ativo. Ativo, então ele vai trazer todos os status, ó, ativo. No caso de 2020, tá aqui, então todos estão aqui. Então, entrar em 2020.1, tá aqui, ó, foram 38, tá? Que estão ativos atualmente, né? Então, digamos, em 2020.2, com status, vou desmarcar aqui o status e botar para listar aqui.
Eu estou sem nenhuma, talvez não tenha tido ingresso para o curso de computação em 2020.2, tá? Mas, além disso, a gente tem uma série de filtros, né? Índices acadêmicos, ano de saída, período de saída, matriculados em determinado ano de semestre, não matriculados. Então, é uma busca, como o próprio nome da ferramenta já diz, né? É uma busca avançada, tá? E aqui a gente vai fazer os filtros em relação ao que se diz ao curso, né? Qual é esse período de matrícula dos alunos? Está lá no calendário. Tá? Depois eu vou dar uma olhadinha aqui também. Certo. Então, além disso, também a gente tem os filtros aqui por curso, matriz curricular, né, o currículo em questão que ele está, o turno, né, o prazo máximo de conclusão, se tem convênio, né, se é do Ensinar, Profitec, o polo em questão, né, participação da ENAD. Então, a gente tem uma série de filtros que pode estar ajudando na emissão. Até às vezes o coordenador precisa de um relatório, né? Eu preciso de um relatório aqui de quantos alunos do sexo masculino a gente tem ativo, né? Aí vai só marcando, ó, ativo no curso de engenharia de computação, né? Aí ele vai pegar e vai selecionar, tá? E vai listar aqui, ó. Então, com essas condições que coloquei, né? Os alunos do sexo masculino, né, do curso de computação que estão com status ativo, ó, a gente tem 186, tá? 186 discentes. Lembrando que, vocês podem estar, mas tem esse aqui que está formando. É formando, mas ele não está ativo, né? Ele não está concluído o vínculo dele, tá? Porque formando é quando ele já está no último semestre, pagando as últimas disciplinas que vão integralizar o currículo desse discente. Tá? Bom, então, acho que deu para ficar bem claro, tá? Essa parte dessa ferramenta da busca avançada, né? Que é uma ferramenta que serve até para gerar relatórios para o diretor de curso, tá bom? Desde que ele marque aqui a opção trazer informações em formato de relatório. Se for o caso também dele querer exportar esses dados, ele pode exportar assim, que ele pode marcar aqui em gerar CSV, tá? Ao clicar em gerar CSV, ele vai clicar aqui em buscar. E o sistema ele já traz aqui um arquivo, tá? Em CSV, que são esses dados planilhados, tá? Caso ele precise para algum relatório de acordo com os critérios que ele informou. Deixa eu clicar aqui para abrir. Pronto. Carregou aqui. Então, como eu falei, ó, o sistema ele traz de forma planilhada, tá? Todas aquelas informações que a gente selecionou, né? No caso, os discentes ativos do sexo masculino do curso de engenharia de computação. E o sistema já traz aqui as informações em planilha, tá? Se fosse o caso de se querer ver só em HTML, é só desmarcar a opção gerar CSV, tá? Que o CSV, no caso, é uma extensão separada por vírgulas, é uma extensão que, ao clicar para visualizar, ele dá para ser visualizado em forma de planilha, tá? Bom, voltando aqui para o portal do diretor de curso, a gente também tem a opção de cadastrar discente, tá? Se for o caso de houver necessidade de um cadastro de um discente, digamos, um discente especial, né? De disciplina isolada, por exemplo, né? Que é o discente especial, a coordenação de curso pode fazer o cadastro desse discente, tá? E vai selecionar
os dados, vai se alimentar os dados desse discente. Então, tudo que for tiver a estrela azul do lado, né, é um campo obrigatório, tá? E aí, após se alimentar todas as informações, né, que são campos obrigatórios, a gente vai para o próximo passo. Mediar. Ó, lembrando que se tiver algum campo obrigatório que não tiver alimentado, o sistema ele não permite passar, tá? Então, próximo passo, pronto. E aí o diretor de curso ele vai dizer se é um discente regular ou um discente especial, lembrando que os discentes regulares são todos alimentados pela CETIC, tá? Porque é feita uma carga de dados com todos os ingressantes, tá? E após isso a gente sobe para o sistema de posse dessa base de dados. Então, o diretor de curso ele pode alimentar esses discentes especiais que está pautado no calendário da graduação, né? As datas para se fazer essas alimentações, e ele vai informar aqui que inicialmente ele vai estar como cadastrado, após fazer a matrícula ele vai mudar para ativo, tá? E a forma, deixa eu só ver se carrega aqui. Nesse ambiente aqui eu estou com uma inconsistência, mas no mais, a forma de ingresso era para vincular ele aqui como discente de disciplina isolada, tá? E o período inicial aqui ele traz como 0 por padrão. E aí o docente o diretor de curso vai informar, tá? A senha dele e vai fazer a alimentação desse discente especial, ok? E após isso ele pode ser matriculado. Lembrando que reforçando, né, essa questão do cadastro do discente, né, discente especial, ela fica pautada em calendário da Pró-Reitoria de Graduação. Um outro campo importantíssimo, tá, são os dados pessoais, tá, em que há necessidade de se ter a manutenção da atualização dos dados pessoais do discente. Vou botar aqui. Porque às vezes aqueles dados estão obsoletos, né? Ou então às vezes tem algum dado que foi alimentado no ato do cadastro do discente, quando ele deu entrada lá no vestibular, né? Digamos, veio algum dado errado, então é importante que se faça a atualização desses dados cadastrais no momento da matrícula do discente, tá? Então quem faz essa atualização é a direção de curso, tá? Porque no momento que ele faz a matrícula, precisa se fazer a validação se as informações que estão ali alimentadas batem com as informações que ele entregou, né, para a direção de curso, né, o nome dele completo, o nome da mãe, o nome do pai, né, data de nascimento, o sexo dele. Então, todas essas informações aqui, é bom a direção de curso, né, fazer essa validação, né, alimentar essas informações. Por exemplo, esse discente aqui não tem a escola de conclusão de ensino médio, né? Nem o ano de conclusão. Então, é porque não foi alimentado no momento da matrícula dele. E, às vezes, precisa, né? Para relatórios gerenciais, a prova precisa, e aí a gente não tem essa informação. Ou então, às vezes, está até com a informação alimentada errada, né? Outra coisa também importante é o RG, tá? O RG, às vezes, por erro, alimenta-se o SSP-MA aqui, né? Mas até tirou, né? Essa possibilidade de ter valores alfanuméricos e ficou só numérico. E também, ó, por exemplo, aqui o órgão é só SSP, não é SSP-MA, porque o MA já se coloca aqui, ó, na unidade federativa, tá? Porque se colocar barra MA aqui, vai ficar duplicado quando ele for emitir o diploma dele. No diploma, ele faz a emissão aqui do nome da RG, o órgão de expedição e a unidade federativa. E aí lá consta SSP-MA e depois MA de novo aqui por causa da unidade federativa. Então, aqui coloca-se apenas SSP, tá? Porque a unidade federativa já está declarada aqui. Então, além disso, a gente tem todos esses documentos que são documentos pessoais, tá?
que devem ser alimentadas no momento da matrícula do discente, tá? Então, precisa ser rotina das direções, das coordenações de curso, da direção de curso, melhor dizendo, essa atualização cadastral no momento da matrícula do discente, tá? Porque tudo isso aqui vai refletir depois em emissão de histórico, emissão de diploma, tá bom? Então, a gente precisa que esses dados sejam alimentados. Precisa ser fluxo, ser um evento do fluxo da matrícula do discente. Ele vai fazer matrícula, mas também faz a atualização dos dados cadastrais, até porque no ato da matrícula é que a instituição recebe todos os documentos daquele aluno, né? Ele vai entrar ali com identidade, o certificado de conclusão do ensino médio, né? As informações, todas as informações que são solicitadas nos editais de convocação, né? Então, é nesse momento que a instituição recebe os dados pessoais desse discente, né? E esses dados precisam estar alimentados aqui no sistema. A gente tem muita necessidade de que esses dados estejam alimentados aqui. Então, após fazer as alterações, o diretor de curso, né? Ou então o secretário de curso, também tem acesso a esse mesmo portal, vai confirmar com a senha dele, né? De que bate aquelas alimentações que acabou de ser feita e vai clicar em confirmar, tá? Após clicar em confirmar, é que o sistema vai salvar todas essas informações, tá bom? Bom, voltando aqui para o portal do diretor de curso, a gente ainda tem todos esses casos de uso, tá? Como eu estou vendo que está dando aqui às 17 horas, nós estaremos dando prosseguimento nos demais casos de uso na tarde de amanhã, né, no dia 19, e estaremos finalizando esses casos de uso no que se refere ao portal do diretor de curso, ok? E aí eu abro agora o espaço para perguntas referente ao que foi ministrado agora nessa tarde. Lucas, é só uma dúvida. Como esse pessoal, como a UEMA o aluno entrante, no caso, ele não poderia fazer esse cadastro quando chegasse na UEMA só pelo diretor ou pelo secretário do curso? Não ficaria mais interessante? Ou não? Professor José Vieira, você pode só... Cortou um pouquinho aqui para mim. Você pode repetir essa pergunta, por favor? Bom, no caso específico, por exemplo, como a UEMA hoje, o portal da UEMA é aberto para o público, vamos dizer assim, o aluno vai entrar na UEMA agora. Certo. Ele não poderia entrar e fazer o cadastro dele e só ir lá e confirmar lá na universidade, porque, vamos dizer assim, melhoraria muito o trabalho, vamos dizer assim, porque quem faz mais isso é o secretário do curso. O diretor do curso, ele só vai confirmar. Não seria um caso mais específico assim, porque o portal é aberto ao público, né? Certo. No caso, é porque, assim, o aluno ingressante, atualmente há essa necessidade dele estar vir na coordenação, porque a gente precisa receber todas aquelas documentações dele, tá? Que são documentações exigidas, né, pela Pró-Reitoria de Graduação, né, para que ele possa efetuar a matrícula dele, até mesmo para comprovar que realmente é ele, né, em que vai ter cópia da identidade, cópia do certificado de conclusão de curso, cópia certificado de reservista, né, e por aí vai. Tem uma série de documentos que são obrigatórios para se comprovar que realmente é aquele discente, né, que não é uma outra pessoa, né, e que para validar que é ele, né. Então, por isso que a gente precisa desse contato inicial do discente na coordenação de curso, até para se receber toda essa documentação
e se alimentar os dados, né, pessoais dele. Na verdade, a direção de curso só vai fazer uma atualização do que já está lá, porque eles já estão pré-cadastrados, né, que é aquela carga que a CETIC faz. Então, é por isso que precisa desse contato inicial deles na instituição, para poder manifestar o interesse na vaga. Entendi, Lucas. É porque não tinha colocado esse pré antes, né? Quando o aluno vai fazer a inscrição, ele já tem toda uma gama de informação. Então, lá, o que ele vai fazer é só simplesmente comprovar atualização do dados. Né? Obrigado pelo esclarecimento, Lucas. Mais uma vez. Beleza, professor José Vieira. Tranquilo. Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Lucas, eu acho que todo mundo... acho que todo mundo está sem dúvidas hoje. Tá certo. Alguém Qualquer tiver dúvida, alguma pessoal, vocês dúvida, podem estar algum perguntando, tá? Não só no fim do curso, mas também ao longo do curso, vocês podem estar interrompendo e podem estar perguntando também, tá? Então tá bom, Lucas. Muito obrigada, viu, pela presença de hoje. Amanhã nós nos encontramos novamente. Obrigada, Rosiane, também. Obrigada, Lucas, novamente. E obrigada pela presença de todos. Até amanhã. Tá certo. Obrigado, pessoal, pela Lucas, atenção, quer falar tá? mais alguma coisa? E amanhã nós estaremos novamente continuando aí no portal do diretor de curso, na aba de alunos, tá bom? Ok, Tá, professor. boa Obrigada. tarde, boa tarde. Noite. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, tá? Boa tarde, pessoal. Obrigada. Até amanhã, hein?